Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos resolver problemas. Então, vou falar sobre divisores primeiro e na sequência vou resolver 3 questões da prova de assistente comercial da Prudenco, uma prova elaborada pela VUNESP. Normalmente, a VUNESP coloca um enunciado para cada questão, uma temática para cada questão. Aqui, nessa prova, a VUNESP colocou um enunciado básico, uma tabela, e destrinchou em várias questões. Então, por isso que eu vou fazer todas as questões da mesma prova, tá? Mas vamos falar de divisores primeiro. Eu trouxe a seguinte situação aqui, ó. Eu tenho um grupo de pessoas, então aqui eu tenho um primeiro grupo e um segundo grupo de pessoas, tá? Então são 2 grupos. O primeiro tem 8 pessoas. Como que eu posso organizar essas pessoas? Então, o que a gente pode fazer? Posso fazer por desenho, posso usar cálculo, posso fazer do jeito que eu quiser. Mas é importante que você pense em todas as possibilidades. Então, se eu tenho 8 pessoas, eu posso fazer um grupo com 8 pessoas. É uma equipe grande. Mas eu também posso fazer 2 grupos com 4 pessoas. Poderia fazer 3 grupos? Depende. Como aqui eu tô falando de pessoas, não vai dar certo, porque eu teria que colocar uma fração de pessoa. Mas se eu estivesse falando de dinheiro, que eu ia fazer montinhos, ok, porque aí vale os decimais. Mas com pessoas, não tem como eu falar que em cada grupo vai ter 3 pessoas, 4. Isso não existe. São pessoas, né? Então, números naturais. Então, 3 grupos não dá. 4 grupos com 2 pessoas, 5 grupos também não vai dar, porque eu teria que ter uma fração de pessoas. 6 grupos, mesma coisa, 7 também não, e 8 grupos com uma pessoa. Então, eu consigo organizar as 8 pessoas de diferentes maneiras. Em um grupo, em 2 grupos, também em 4 grupos e, por último, 8 grupos. Esses números que eu circulei, 1, 2, 4, 8, são os divisores de 8. Tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o segundo grupo, que tem 12 pessoas. Eu posso fazer, e eu vou na ordem para facilitar o nosso raciocínio. Um grupo com 12 pessoas. 2 grupos, 6 pessoas. 3 grupos, 4 pessoas. 4 grupos, 3 pessoas. Aqui, queria destacar que 3 grupos com 4 pessoas e 4 grupos com 3 pessoas é completamente diferente um do outro, tá? Tudo bem, nos dois eu tenho 12 pessoas, mas a organização é diferente. São 3 grupos ou 4 grupos, tá? O que mais? 5 grupos não vai dar certo. 6 grupos com 2 pessoas. 7 grupos também é uma possibilidade que não existe. 8 grupos também não dá. 9 grupos também não dá. 10 grupos também não dá. 11, mesma coisa. E 12 grupos com 2 pessoas. Então, agora eu vou fazer uma pergunta diferente. Quais são os divisores de 12? O 12 pode ser dividido por quanto? Que vai dar uma conta exata, que não vai ter decimal e tal. Ah, tá ali, ó. 12 eu posso dividir por 1, por 2, por 4, por 6 e por 12. Então, esses são os divisores de 12. Agora, eu queria chamar atenção para um grupo aí de divisores, que é esse aqui. Esse é um divisor que aparece nas 2 possibilidades, mas não é só ele, né? O 1, o 2, o 4, mas o 4 é o maior deles. Então, nós dizemos que o 4 é o maior divisor comum entre esses 2 números, o 8 e o 12. Então, é o MDC, é o máximo divisor comum, porque ele é o maior que apareceu numa lista e na outra ao mesmo tempo, ok? Nós vamos utilizar isso aqui para resolver uma das questões, tá? Então, vamos para a questão da prova da Prudenco. Para responder as questões dos números 12 a 15, considere a seguinte tabela de controle de estoque de um almoxarifado. Então, tem uma tabela que tem blocos de cerâmica, de cimento, de concreto, tem pacote de cimento, pá de bico, tem preço, estoque mínimo inicial e estoque atual. Mas vamos ver o que dizem as questões. Ah, e faltam 2 valores, né? X e Y que está ali no estoque. Vamos ver o que diz o enunciado. Para que o estoque de pás de bico deixe de estar abaixo do estoque mínimo, será necessário adquirir pelo menos. Então, vamos localizar essa informação no enunciado. Estoque de pá de bico, a última linha.
Aí tem estoque mínimo, estoque inicial e estoque atual. Então, para que o estoque de paz deixe de estar abaixo do mínimo, tem que adquirir quantas? Quantas eu tenho? 6. Ó, porque tem 10 como estoque mínimo, estoque atual são 6. Então, está abaixo realmente do mínimo, né? Mas ele quer saber quantas que eu tenho que comprar para deixar de ficar abaixo do mínimo. Então, a gente tem 6. O que acontece se comprar 4? Vai ficar com 10. E 10 é abaixo do mínimo? Não, porque 10 é igual ao mínimo. Então, resposta, só comprar 4. Muito fácil, é isso mesmo. É só fazer 10 menos 6. Só para não perder a oportunidade, eu vou analisar duas outras possibilidades. Comprando 3, ficaria com 9, e 9 seria abaixo do mínimo, né? Então, 3 fica abaixo. Agora, se comprasse 5, 5 ficaria com 11. E 11 já é acima do mínimo, que é 10, ok? Muito simples a questão, né? Vamos para a próxima. Então, a tabela e a questão. Considerando o estoque atual, o total em reais referente aos blocos cerâmicos, cimento e concreto presentes nesse almoxarifado é. Então, ele está falando de estoque e do valor, né? Então, eu vou lá olhar o estoque de cerâmico, bloco de cimento e bloco de concreto, que é isso que ele pede. O estoque de cerâmico é 150. O outro é 200 e, por fim, o último, que é o concreto, é 50. Né? Temos 50 em estoque. Mas repare que o preço deles, ali o valor é diferente, né? O cerâmico é 2, o outro é 3 e o último 10, tá? Então, se eu tenho 150 e ele tem um preço de 2, eu tenho 300 reais. Já o segundo, eu tenho 200, mas o preço dele é 3, então eu tenho 200 vezes 3, então eu tenho 600. E o último, que é 50, eu tenho 50, mas custa 10 cada. Então, é 50 vezes 10, que dá 500. E quanto eu tenho no total? É só juntar tudo isso aqui. 600 mais 300 mais 500. Isso aqui vai dar um total de 1.400. Muitas vezes o edital traz que vai ser cobrado operações com números naturais, inteiros. Essas questões que a gente fez aqui é operação mesmo, só a continha. Mas, às vezes, coloca expressão numérica. E essa questão, ela é meio que uma expressão numérica. É que eu resolvi escrevendo separado. 150 vezes 2, 200 vezes 3 e 50 vezes 10, né? Porque para escrever como uma expressão, ficaria assim, 150 vezes 2, mais 200 vezes 3, mais 50 vezes 10, tá? Então, se por um acaso o edital tiver uma expressão numérica, são questões desse estilo. Claro, podem ser muito mais complexas. Porém, não é um costume da VUNESP cobrar calcule e uma expressão numérica bem complexa, tá? Próximo. Tabela e a questão. Considerando-se que o estoque atual de cimento está 5 unidades abaixo do estoque mínimo e que em relação ao estoque inicial houve o consumo de 10 pacotes, então havia inicialmente no estoque. Vamos lá. Diz que o estoque atual, e o estoque atual é Y, o estoque atual é Y de cimento, né? Diz que ele é 5 unidades abaixo do mínimo. Então, olha lá qual é o mínimo. Mínimo do cimento. Porque ele está falando que o atual é Y. E esse Y é 5 a menos que 30. Portanto, 25. Então, o estoque atual é 25. Mas ele faz uma... Ele não é isso que ele quer saber, né? Houve um consumo de 10 pacotes. Então, quanto que eu tinha? Se eu hoje tenho 25 e foram consumidos 10, é porque eu tinha 35. Eu tinha 35, tirei 10 e fiquei com 25. Agora sim dá para responder, porque ele quer saber, havia inicialmente no estoque. Qual é o estoque inicial? 35, tá? Então, a tabela e a última questão. A queda no estoque inicial de blocos, cerâmica, de cimento e de concreto, se deu por conta de uma entrega feita para uma obra. Por questões logísticas, essa entrega foi feita no menor número possível de remessas
de maneira que cada remessa só continha um tipo de bloco e todas as remessas tinham o mesmo número de blocos. Desse modo, o total de remessas foi. Repare que o enunciado fala que foi tirado do estoque um tanto, que foi vendido, mas nesta venda tem algumas características. É menor número possível de remessas. Então, os caminhões foram lotados. Só continha um tipo de bloco. Então, não era possível misturar um pouquinho de cerâmica. Ah, sobrou um espacinho aqui, eu coloco o de cimento. Não. E, por fim, todas as remessas tinham o mesmo número de blocos. Ah, se o primeiro caminhão saiu com 10, o segundo vai sair com 10 também. Ok? Então, nós sabemos que tinha um tanto em estoque, foi vendido um tanto, e esse tanto vendido foi distribuído. O menor número possível de remessas, não misturou blocos e sempre todas as remessas com a mesma quantidade de blocos. Ok? Então, primeiro nós vamos analisar quantos blocos que foram vendidos de cada um. Vou começar pelo cerâmico. Ó, eram 270 no estoque inicial e hoje tem 150. Então, 120 foram entregues, 120 foram vendidos. Já o cimento, eram 290 no estoque, tem 200, então foram vendidos 90. E por último, eram 110, ficaram 50, então foram vendidos 60. Então vamos lembrar daquele negócio da divisão das pessoas, tá? Só que agora eu não tenho 12 pessoas, eu tenho 120 blocos. Como que eu consigo colocar 120 blocos de cerâmica em um caminhão? Para eu poder mandar, poder fazer a entrega. Tenho 120. Eu posso colocar no caminhão um bloco de cada vez e vai 120 caminhões. Eu posso colocar 2 blocos de cada vez e vou mandar 60 caminhões. Eu posso colocar 3 blocos de cada vez e vou mandar 40 caminhões. Mas vai todos com 3. É isso, né? Então, todas as possibilidades estão ali. Esses números são os divisores de 120. Mas eu também preciso ter os divisores de 90 e também preciso dos divisores de 60. Agora, segundo o enunciado, em todas as remessas foi a mesma quantidade. Então, eu poderia colocar um de cada um. Também poderia colocar 2 de cada um. Mas eu não poderia colocar 12 de cada um, por exemplo. Por quê? O primeiro bloco, que é o cerâmico, dá para colocar 12. Mas o segundo bloco, que é cimento, veja que o 12 não apareceu na lista. Então, 12 não é. Agora, tem uma outra informação, que ela fala que é o menor número possível de entregas. Então, o caminhão foi lotado. E qual é a maior quantidade que eu posso colocar no caminhão? Nas 3, né? Porque tem que ser a mesma quantidade. Então, a maior quantidade que apareceu nas 3 listas é o 30. 30, 30 e 30. O que isso significa? Que em cada vez que o caminhão saiu, a gente colocou 30 blocos. E foi o caminhão. Mais 30 blocos foi o caminhão. Ok? A gente já continua. A resposta não é 30, tá? Muito cuidado. Fazer essa listinha dos divisores pode ser muito trabalhoso, e considerando que na prova você tem ali cerca de 5 minutos por questão. Então, existe um processo, uma técnica para determinar o MDC, tá? Como que é essa técnica? Você vai escrever esses números, o 120, o 90 e o 60. Vai passar um traço e nós vamos dividir esses números pelos números primos. Tudo bem, tem uma definição, números primos, mas você precisa saber só alguns, tá? 2, 3, 5, 7. Normalmente com esses você já resolve tudo, tá? Porque senão a questão vai ter números muito grandes. Então com esses já dá, tá bom? Então vamos lá, nós vamos dividir tudo por 2. Então eu coloco 2 aqui, que é o menor número primo, tá? Então ó, é o 2, é o 3, vai na ordem. Vou dividir por 2. Vai dar 60, 45 e 30. Dá para dividir por 2 de novo? Se der, é o 2 que nós vamos utilizar, tá? Então, vai ficar 30, o 45 não dá, eu vou repetir, e o 30 vai dar 15. Dá para dividir por 2 de novo? Dá, porque eu tenho 30. Então, eu divido por 2 de novo. Ficou 15, 45 e 15. Aqueles que não dá para dividir por 2, eu repito. Então, agora 2 não dá mais. Então, eu vou pegar o próximo número. Então, é o 2, já foi. Agora é o 3. Divido por 3 e vai ficar 5, 15 e 5.
para dividir por 3 de novo? Dá, porque tem 15. Então, eu divido ali o 15 do meio. Agora, não dá mais por 3, então eu vou dividir por 5. E vai dar tudo 1. Agora, e cadê o tal do MDC? Você vai observar aquelas linhas em que você dividiu todos os números. Então, eu dividi todos os números por 2, foi o primeiro. Depois, eu dividi todos os números por 3 e, por fim, eu dividi todos por 5. Se você multiplicar esses números aqui, você tem o MDC. Então, ficou 5 vezes 3 vezes 2. Isso dá 30, é o MDC. Então, das duas, uma. Ou você faz a lista com os números, isso que está do lado esquerdo, ou você faz esse processo do MDC. Tanto faz, ok? Nos dois casos, nós concluímos o quê? Que nós vamos fazer remessas com 30 unidades. Mas o anunciado não pede a quantidade de cada remessa, pede o total de remessas, ok? E quantas remessas foram feitas? Bom, eu tinha 120 blocos de cerâmica. Se eu tinha 120 blocos de cerâmica, só aqui foram feitas 4 remessas, né? Porque são 30 para cada remessa. Agora, o segundo, o cimento, eu tenho 90. Se eu tenho 90 peças e cada remessa foi com 30, eu tenho mais 3 remessas. E por fim, eu tenho 60 peças. Com 30 para cada remessa, eu tenho mais 2 remessas. Qual é o total de remessas que foram feitas? É o 4 mais o 3 mais o 2. Portanto, 9 remessas. Sem dúvida alguma, essa é a questão mais trabalhosa, né? Veja, foram 3, 4 questões, eu não sei, sobre o mesmo tema, mas essa última representa um diferencial entre os candidatos. Ok? Espero ter ajudado. Bons estudos para você. Não esquece de curtir esse vídeo depois.